Olá, bem-vindos ao debate sobre o segundo episódio da série Para Além do Cérebro. O tema é telepatia. Imagina a sala mais silenciosa do mundo. Um cofre blindado, talvez. Uhum. A sua mente, fechada dentro da sua cabeça, é supostamente uma fortaleza isolada, completamente impenetrável. Está lá sentado no mais absoluto silêncio, a pensar num amigo de infância com quem já não fala há, digamos, 10 ou 15 anos. Certo, o clássico cenário. Exato. O lembra-se do rosto dele, de uma conversa antiga, e vem tudo com uma vividez inesperada e quase urgente. E de repente, nesse exato segundo, o telemóvel toca. E o nome desse mesmo amigo brilha no ecrã. Quer dizer, é aquele momento que nos faz arrepiar a espinha, não é? É uma quebra total daquela sensação de isolamento. Exatamente isso. O cofre blindado, afinal, parece ter uma janela aberta. O senso comum e a nossa educação formal apressam-se a dizer que o ecrã, a brilhar, foi uma mera coincidência. Pois, Mas a questão que se levanta hoje é precisamente esta. Será isso um glitch na nossa realidade, um erro na matriz ou apenas um truque elaborado da nossa própria memória? É nesta fronteira fascinante que nos situamos hoje na nossa análise. Vamos explorar o fenómeno da telepatia e a forma como a ciência moderna está a tentar lidar com ele. E vamos fazê-lo tomando como base o segundo capítulo da série documental da RTP, O Para Além do Cérebro. Nem mais, o foco central deste nosso programa é a premissa de que duas consciências individuais, separadas por distâncias imensas, podem de facto conectar-se, podem trocar informações. E convém sublinhar aqui o peso do material que estamos a analisar, quer dizer, a série não é uma recolha de mitos urbanos ou de histórias da internet. Não de tudo. reúne o trabalho e o testemunho de 50 cientistas e especialistas sobre dimensões da mente humana que a Academia sempre rotulou de marginais, ou, sejamos francos, de tabu absoluto. Sim, é um tema espinhoso. E a pergunta central que temos em cima da mesa é: os resultados classificados como promissores por esta comunidade de peritos demonstram a existência de uma verdadeira transmissão de pensamento sem recurso a meios físicos? Ou, por outro lado, estamos perante coincidências estatísticas empoladas por uma mente humana que foi desenhada pela evolução para encontrar padrões em todo o lado. Exato. Eu defenderei a primeira posição. Estou convencida de que a atenção crescente da ciência e os indícios abordados no documentário validam a telepatia. Valida como uma capacidade real de emissão e recepção mental. Não é magia, é apenas um fenómeno natural que ainda não conseguimos mapear. E eu, por outro lado, vou argumentar que a ausência de um meio físico transmissor sugere outra coisa. Isso, aliado à profunda dependência de relatos em primeira pessoa, sugere fortemente que estamos a lidar com enviesamentos cognitivos. Ok? É a biologia da nossa memória a funcionar, não é a descoberta de uma nova lei da natureza. Mas repara na resiliência histórica deste fenómeno. Quer dizer, a história da humanidade está cheia de mitos que simplesmente desapareceram à medida que fomos compreendendo melhor o mundo, não é? Sim, claro. Nós achávamos que os relâmpagos eram castigos divinos até percebermos a eletricidade. No entanto, a crença na telepatia não sofreu esse desgaste. Mantém-se universal. Quando o documentário nos fala desse exemplo clássico, o de pensar numa pessoa e receber uma mensagem no mesmo milissegundo, não estamos a falar de um pensamento difuso. Uhum. Há uma certeza somática. As pessoas descrevem um sentimento físico de urgência, um aperto no estômago, antes sequer de o telefone tocar. A universalidade desta experiência, desde a antiguidade até à era digital, aponta para um mecanismo real. Custa-me a crer que partilhamos todos a mesma alucinação sincronizada. Eu percebo, mas essa universalidade que falas não prova que o fenómeno exista fora do cérebro. Aliás, prova precisamente o oposto, na minha opinião. Prova que todos partilhamos o mesmo hardware neurológico. Como assim? E esse hardware tem falhas muito previsíveis. Pensa na nossa evolução. O nosso cérebro evoluiu para ser uma máquina incansável de ligar pontos. Porque, repara, falhar um padrão na savana africana significava a morte. Certo, a velha teoria da sobrevivência. Exatamente. Se os nossos antepassados ouvissem um arbusto a mexer e assumissem que era apenas o vento, podiam ser comidos por um leão. Aqueles que assumiam que era um predador, mesmo quando não era, sobreviviam e passavam os genes. Portanto, estás a dizer que aquela ligação profunda que sentimos com alguém é apenas o instinto de sobrevivência de um caçador-recolhedor a entrar em curto-circuito. Em grande parte, sim.
Quando o cérebro encontra um padrão, mesmo que seja totalmente acidental, ele recompensa-nos com uma injeção de dopamina. Essa tal certeza somática, esse arrepio de que falaste, é o teu cérebro primitivo a dar-te um prémio por teres ligado 2 pontos. Mas esqueces eficientemente as 10.000 vezes em que pensaste no mesmo amigo e o telemóvel continuou em absoluto silêncio. Eu percebo o mecanismo biológico, acho que faz sentido. Mas a precisão temporal é o que mais intriga os especialistas da série. Repara, não é pensar de manhã e a ligar à tarde. É o cruzamento exato, no mesmo segundo. Pois, mas aí entra a matemática pura e dura. Pensa no Euromilhões. As probabilidades de tu ou eu ganharmos o primeiro prémio na próxima terça-feira são praticamente nulas, certo? Mas é uma certeza matemática absoluta que alguém, algures na Europa, vai ganhar num dado momento. A lei dos grandes números dita isto. Agora aplica isto aos pensamentos. Nós temos dezenas de milhares de pensamentos por dia. Vivemos num mundo onde comunicamos constantemente. Certo? Se tu partilhas uma ligação forte com alguém, conheces os horários dessa pessoa, conheces os picos de stress, os ciclos diários. Num universo de milhares de milhões de interações, é estatisticamente inevitável que os pensamentos se cruzem em tempo real e sem que isso implique qualquer troca invisível de informação. Essa visão estatística é fascinante, mas acho que corre o risco de ser demasiado cínica. Reduzir uma interação humana, consciente e intencional, a um sorteio cego de bolas num globo de lotaria, parece-me ignorar os dados empíricos de que a série nos fala. Mas os dados... Espera, repara nisto. O material aponta explicitamente para resultados promissores alcançados em laboratório. Não estamos a falar apenas de pessoas em casa a olhar para o telemóvel à espera de uma chamada. E para percebermos como esses resultados podem ser válidos, pensa na forma como a ciência descobre o invisível. O que quer dizer com isso? Pensa no espectro eletromagnético. Na antiguidade, quando estes relatos de telepatia começaram, as ondas de rádio já cruzavam o espaço. A radiação cósmica de fundo já lá estava. Sim, claro. Mas não tínhamos a mínima forma de as medir. Eram totalmente invisíveis para as ferramentas da época. O facto de hoje, neste preciso momento, não compreendermos totalmente qual é o meio que transporta a telepatia, não significa que seja uma impossibilidade estatística. Pois, mas... Significa apenas que os instrumentos atuais podem ser rudimentares. O cérebro humano produz atividade elétrica mensurável, não é? Porque não assumir que existe uma frequência, uma propriedade emergente do nosso sistema nervoso que estes 50 cientistas estão agora a tentar sintonizar? Eu entendo a analogia. A ciência de laboratório em que esses peritos se baseiam exige uma força mediadora. Se não há eletrões, fotões, ondas sonoras ou gravidade envolvida, não há contacto com a matéria. Como é que os cientistas medem empiricamente, com máquinas físicas, algo que por definição é imaterial? Para mim isto é um paradoxo incontornável. É um paradoxo se insistirmos em olhar para o universo exclusivamente através das lentes da física clássica. A biologia de Liceu diz-nos que tudo é mecânico e palpável, mas a própria série documental avança para áreas marginais. Estás a referir-te aqui especificamente? Ao cruzamento entre a consciência e a física quântica, onde a realidade material deixa de se comportar de forma tão, digamos, óbvia. Estás a falar do entrelaçamento quântico? Exatamente. O fenómeno em que duas partículas subatómicas ficam tão conectadas que o estado de uma afeta instantaneamente a outra. E não importa se estão a um milímetro ou anos-luz de distância. O próprio Albert Einstein estava tão desconfortável com isto que lhe chamou ação fantasmagórica à distância. Sim, a famosa citação. Porque parecia acontecer sem qualquer meio físico que a luz pudesse percorrer. Portanto, a verdadeira humildade intelectual, que é um valor que eu sei que tu defendes, obriga-nos a reconhecer que os nossos modelos de realidade estão longe de estar fechados. Se o universo permite o entrelaçamento subatómico, não será o cérebro humano, que é a estrutura mais complexa que conhecemos, capaz de explorar mecanismos semelhantes. A humildade intelectual é essencial, concordo plenamente. Mas usar a física quântica como um penso rápido para explicar mistérios da mente é um salto que muitos físicos consideram, no mínimo, perigoso. Vou tentar ilustrar isto de forma simples. Força! Pensa num estado quântico, como esse entrelaçamento de que falas, como um castelo de cartas incrivelmente complexo e delicado. Certo, gosto da imagem. Para esse castelo de cartas se aguentar, ele precisa de condições extremas, um vácuo perfeito,
temperaturas próximas do zero absoluto e um isolamento total de qualquer interferência do exterior. Os físicos lutam anos para estabilizar isto no laboratório. Sim, é altamente volátil. Agora, olha para o cérebro humano. O cérebro não é um vácuo gelado. É um furacão biológico. É quente, é úmido, é caótico. Está cheio de reações químicas violentas e sangue a pulsar. Se tentares construir esse castelo de cartas quântico no meio de um furacão, ele colapsa instantaneamente. Na física, chamamos a isto de coerência quântica. E, num ambiente biológico, ela ocorre em frações de bilionésimo de segundo. Portanto, usar a física quântica das partículas para justificar como um ser humano inteiro comunica com outro em Nova Iorque, não é ciência de vanguarda. É pegar num jargão técnico complexo para dar uma capa de credibilidade científica a uma crença antiga. Compreendo a crítica de coerência, mas acho que isso levanta uma questão essencial sobre como a ciência progride. O ponto do documentário não é afirmar que temos a fórmula matemática final da telepatia decifrada num quadro branco. Não é isso. Pois não. O foco do programa é a investigação de áreas tabus. Mediunidade, telepatia, experiências de quase morte. Durante muito tempo, só o facto de um cientista mencionar estas palavras era o suficiente para arruinar a sua carreira, para perder o financiamento todo. Sim, isso é um facto inegável. O que me fascina neste grupo de 50 peritos não é eles terem as respostas todas, é terem a coragem de fazer as perguntas num ambiente controlado. E eu saúdo essa coragem sem dúvida alguma. Porque, repara, a história da ciência ensina-nos que a arrogância académica é o maior inimigo da descoberta. Lembra-te do que a prestigiosa Academia Francesa de Ciências dizia sobre os meteoritos no século XVIII? A história das pedras. Rejeitavam os relatos dos camponeses como histeria coletiva ou pensamento mágico. E hoje sabemos perfeitamente que a meteorítica é real. Claro que sim. Se 50 especialistas de várias áreas sentem que o peso empírico de milhares de experiências justifica o escrutínio laboratorial, rejeitar tudo a priori não faz sentido. Rejeitar com o argumento da decoerência quântica ou do viés cognitivo parece-me exatamente a mesma coisa que dizer que não podem cair pedras do céu vazio. A negação cega bloqueia a evolução da ciência. É um argumento forte e eu concordo em absoluto que a curiosidade sem filtros deve ser a força motriz da ciência. Explorar tabus é fundamental. Mas há uma grande diferença entre negar cegamente e exigir um rigor adequado. Sim, mas o rigor está lá. Eles estão num laboratório. Levar a telepatia humana a existir sem meio físico ou quebrando as leis da termodinâmica num cérebro úmido exigiria deitarmos ao lixo grande parte da biologia evolutiva. Certo, seria uma revolução massiva. Exatamente. Deitar fora a neurologia contemporânea que funciona e que construiu o mundo moderno. Mas a ciência avança precisamente por rupturas de paradigma, não é? Não podemos ter medo de deitar fora modelos que já não servem. Sim, mas essas rupturas requerem provas irrefutáveis. O problema das ciências marginais e da parapsicologia em particular é o que chamamos da crise de replicação. Um investigador A tem resultados promissores no seu laboratório. Mas quando o investigador B tenta fazer exatamente a mesma experiência, com o mesmo método, em outro país, o efeito simplesmente desaparece. A estatística falha, sim. As estatísticas vai-se. E o grande perigo de rotular de científico algo que falha na replicação sistemática é a descredibilização da própria ciência. Se nós baixamos o nível de exigência da prova para aceitarmos fenómenos imateriais, abrimos as portas para validar tudo. O rigor brutal da academia não serve para censurar ideias. Serve para nos proteger, queres tu dizer? Nem mais. Serve como uma rede de segurança que impede a humanidade de escorregar, de novo, para a superstição e para o curandarismo. Eu compreendo essa preocupação. A sério que sim. A linha entre a vanguarda científica e a pseudociência é bastante fina. No entanto, o que eu retiro de toda esta análise e do facto de o programa Para Além do Cérebro existir no espaço público é a recusa em aceitar que já fechamos o mapa da biologia humana. Pois, A intenção de levar a telepatia para a luz fria do laboratório mostra que estamos pelo menos dispostos a testar os nossos limites. Mesmo que se prove amanhã que o cérebro apenas antecipa probabilidades a um nível subconsciente brilhante, a exploração desta possibilidade abre portas incríveis para a psicologia. nisso eu tenho de concordar. Há algo de profundamente inspirador na ideia de que as mentes podem funcionar como emissores ou receptores subtis numa frequência que os nossos aparelhos ainda não sabem ler.
Os mistérios da antiguidade frequentemente dissolvem-se sob o escrutínio científico, mas, às vezes, solidificam-se em leis fascinantes de um universo muito mais vasto do que nós pensávamos. É verdade. E há muita beleza nessa perspectiva de um universo por descobrir. Mas, do meu ponto de vista, nós não precisamos decorar as leis da física para encontrar maravilhas. A mente humana, com as suas limitações, os seus atalhos evolutivos e a sua máquina implacável de procurar ligações no meio do caos, já é, por si só, um milagre absoluto da engenharia biológica. Consegue antecipar comportamentos, detectar microexpressões que são imperceptíveis e construir simulações emocionais das pessoas que amamos a milhares de quilómetros de distância. É uma máquina incrível, sem dúvida. Para mim, só a torna mais fascinante e real, porque está enraizada no nosso percurso evolutivo partilhado. Mas mantenho a minha premissa. Sem meio físico, não há medição científica válida. O caso dos gêmeos separados à nascença, por exemplo, não podem ser atiradas para o lixo só porque não temos a régua certa para medir. A ciência tem de ser corajosa. Mas vamos lá ver uma coisa. A coragem não pode substituir o método. Ninguém está a substituir o método. Quando o documentário refere resultados promissores, precisamos de dissecar isso. O que é que estes cientistas estão efetivamente a medir se, por definição, não há luz, som ou ondas envolvidas? Estão a medir os efeitos. Quando falam de resultados promissores, referem-se a estudos onde tentam isolar as variáveis físicas. Imagina a utilização de gaiolas de Faraday. Aquelas salas de isolamento eletromagnético. Exatamente. Colocam lá dentro um sujeito e noutro edifício, a quilómetros de distância, expõem um familiar dele a um estímulo repentino. Um choque ligeiro, um flash de luz. E o que eles observam são picos no eletroencefalograma de quem está na gaiola. No exato milissegundo. O como viaja o sinal é um mistério, sim, mas a correlação está lá. O efeito existe. Esse é o ponto fulcral onde a biologia colide com a estatística. Observar o pico no EEG é uma coisa. O salto lógico gigantesco que se faz a seguir é o problema. Salto lógico porquê? É uma correlação controlada. Porque se assumes que não entra radiação na gaiola e ainda assim há um efeito, a ciência tradicional dita que devemos procurar qual foi a falha no isolamento, que variável física escapou. Mas a parapsicologia diz, não há sinal físico conhecido, logo é telepatia. Isto é definir um fenómeno por exclusão de partes. Não, não é exclusão, é mudança de paradigma. Imagina o cérebro não como um disco rígido fechado, mas como um rádio que sintoniza frequências. A música toca. A questão é perceber a natureza da antena. Nós achamos durante séculos que os nossos 5 sentidos eram tudo. É uma analogia gira do rádio, mas tem uma falha fatal que nos remete diretamente à sinopse do episódio da RTP1. Qual falha? Como é que o cérebro A interage com o cérebro B? É uma barreira conceptual intransponível. A menos que o meio físico seja algo que a biologia clássica ainda não incorporou. É por isso que tens investigadores a teorizar sobre coisas como o entrelaçamento quântico aplicado à biologia. Mas Deixa-me só concluir. Se o cérebro operar também a um nível subatômico, a telepatia não precisa das tais ondas do rádio. A ligação é estrutural. É por isso que os cientistas dizem que carece de explicação, não que é impossível. Estão a criar o vocabulário. confesso que a hipótese quântica soa brilhante para um guião de cinema. Mas, no campo empírico, a biologia quântica mal consegue provar como a fotossíntese funciona de forma estável. Mas avança todos os dias? Sim, mas pegar na complexidade do pensamento humano, que tem bilhões de sinapses, e atirá-la para a gaveta do quântico só para explicar coincidências, parece-me forçado. Tu chamas-lhe coincidência? Na grande maioria das vezes, é apenas isso. Um gigante viés de confirmação. A nossa mente é uma máquina de reconhecer padrões. Pensas num amigo, ele liga e tu memorizas isso para o resto da vida. A série, ao agrupar a telepatia na parapsicologia, está a dar uma roupagem científica a estas anomalias estatísticas e vieses da mente. Mas isso não explica os resultados controlados no laboratório. Tu estás simplesmente a descartar o esforço de 50 cientistas com a desculpa do viés de confirmação. Repara na transição do próprio documentário. Começa na psicologia e avança para a parapsicologia porque a psicologia tradicional deixou de ser suficiente. O problema não é a transição, é o destino em si. São 16 episódios. A telepatia não está no meio das ressonâncias magnéticas. Está agrupada com fenómenos que resistem à física normal. Eu questiono como podemos validar resultados quando as regras estão fora da física clássica. E ainda bem, porque é precisamente essa necessidade obsessiva de encaixar tudo na física clássica que atrasa a ciência. Lembra-te da exploração dos oceanos profundos? Lá vens tu com as analogias. E são úteis.
Quando tentamos perceber a Fossa das Marianas, as nossas ferramentas diziam que a pressão esmagaria qualquer forma de vida. Os nossos sentidos falharam. Se tivéssemos sido puristas, tínhamos dito que não existia vida lá embaixo. Mas, em vez de descartar, inventámos o sonar, desenvolvemos novos sentidos. A parapsicologia, neste contexto, não é estudar fantasmas, é a tentativa de construir o sonar para a mente. O facto de não conseguirmos detectar agora só significa que as ferramentas são arcaicas. A comparação é excelente, mas esconde um erro de categoria brutal. Ai sim, explica lá. O oceano, por mais denso que seja, tem água, percebes? O sonar bate em algo material. Nós sabíamos qual era o meio físico. A telepatia, como está definida, postula a ausência de oceano, postula que a informação vai de Lisboa a Nova Iorque, sem ar, sem água, sem um campo eletromagnético detetável. Voltamos à tal ideia de um campo de consciência, ou dimensão quântica, que ainda vamos descobrir. Pois, mas repara na enorme ginástica intelectual que temos de fazer. Tens de assumir que o cérebro, um bocado de carne com eletricidade, tem um mecanismo para codificar um pensamento, transformá-lo em algo não físico, e o outro cérebro descodificá-lo de volta. Não achas que o cérebro humano, que já é o objeto mais complexo do universo, é capaz de nos surpreender assim? É por isso que são 50 peritos. Eles olham para essa ginástica intelectual e dizem: é aqui que temos de focar. Eu não duvido da complexidade do cérebro. Duvido é da nossa capacidade de provar o imaterial com ciência empírica. Entramos num paradoxo. Se amanhã descobrirmos uma onda subtil que explique isto, deixa de ser telepatia, segundo a sinopse. Passa a ser biologia de rádio. Mas isso é maravilhoso. Se a telepatia deixar de ser parapsicologia para ser biologia avançada, o documentário cumpriu o seu propósito a 100%. A sinopse diz que carece de explicação agora, não para sempre. É uma perspectiva incrivelmente otimista. Mas chamar promissores a anomalias não compreendidas baixa a guarda do rigor. Abre portas à pseudociência, percebes? O documentário merece aplausos, claro. Traz o debate para a televisão pública. Mas é uma hipótese de trabalho, não um fenómeno comprovado. Ninguém diz que vamos substituir os telemóveis por mensagens mentais amanhã, mas a recusa em explorar estas múltiplas dimensões por medo do imaterial é o que estagna tudo. Ignorar os relatos que cruzam tantas culturas é ser anticientífico. A fórmula clássica está incompleta. Pode estar incompleta, mas até termos uma nova, não fingimos saber o que acontece. O teu subconsciente antecipa cenários muito bem. A intuição explica muito, sim, mas não explica tudo. Não explica as experiências cegas em laboratório. Há um resíduo de dados estatísticos que a psicologia não engole. A série pergunta: o que fazemos com isto? E a resposta é investigar. Investigar é o caminho certo, sem dúvida. Só defendo que não devemos rotular logo esse resíduo como conexão entre consciências. Pode ser ruído no equipamento. A ciência manda acender a luz primeiro. Chegamos ao ponto de cristalização. Tu queres acender a luz para confirmar que não está lá nada. Eu vejo os esforços desta equipa a tentar desenhar novos mapas. Os resultados já justificam puxar o fio, seja ele quântico ou de rádio. O que é inegável é que debater isto é um excelente exercício de pensamento crítico. E a RTP1 acerta em cheio ao obrigar-nos a confrontar o que carece de explicação. A ciência precisa desta provocação para não se acomodar. Sem dúvida. Explorar os limites do nosso cérebro e estas dimensões todas é uma grande viagem. Parece-me claro que as nossas perspectivas assentam em interpretações muito distintas sobre onde acaba a mecânica e onde começa o território ainda desconhecido da mente. Eu continuo a ver um valor enorme na coragem dos 50 peritos em procurar aquilo que a biologia tradicional ainda não consegue explicar. Refina o próprio método científico e empurra-nos para a frente. Eu insisto que a biologia clássica tem ferramentas mais do que suficientes e muito mais elegantes, diria eu, para explicar a suposta magia das nossas interações, sem precisarmos de invocar frequências ocultas de consciência. Sem dúvida alguma, debater a sério aquilo que nos assombra, as tais coincidências que nos tiram o fôlego, é a melhor forma de separar o que é ruído estatístico daquilo que pode ser genuinamente revolucionário. É o derradeiro exercício de ginástica intelectual. Nem mais. A mente humana permanece o grande e inexplorado oceano do nosso tempo, onde o tangível e o inexplicável estão sempre em tensão. Convidamos quem nos ouve a explorar o documentário e a mergulhar nestas evidências e contra-evidências por si mesmo.
Porque da próxima vez que estiver sentado num quarto silencioso, perdido nas suas memórias a pensar naquele rosto antigo, E de imediato, sem qualquer aviso, o ecrã a brilhar, com esse mesmo nome. terá de se interrogar sobre aquilo em que realmente acredita. Será que uma janela invisível se abriu através do espaço ou foi apenas a sua maravilhosa biologia a reconhecer um padrão na imensidão do acaso? A dúvida, como sempre, fica consigo. Muito obrigado por estarem aí, espero que tenham gostado, deixem o vosso comentário e sigam o nosso podcast, isso é importante para nós. Até à próxima.